na parte de terça-feira, desapropriação ou aniquilação. O que a Bíblia nos mostra é que aqueles povos foram desapropriados. Deus os expulsou para que cedessem aquela terra para o povo de Israel. Convido você para ler Êxodo capítulo 23 e os versos 28 a 30. Aqui diz: também enviarei vespas diante de vocês, que expulsem os heveus, os cananeus e os heteus de diante de vocês. Não os expulsarei de diante de vocês em um só ano, para que a terra não se torne em desolação e as feras do campo não se multipliquem contra vocês. Pouco a pouco os expulsarei de diante de vocês, até que vocês se multipliquem e tomem posse da terra. O plano de Deus era desapropriação, expulsar as nações ímpias, feiticeiras, bruxas. Eles seriam expulsos e então Deus colocaria o povo de Israel nesta terra. O plano de Deus não era a guerra, mas expulsão do povo. Como? Eu enviarei na frente de vocês vespas diante de vocês, que expulsem os heveus, os cananeus e os heteus de diante de vocês. Este era o plano original de Deus. Deus não pretendia que Israel lutasse, ele lutaria. E ele usaria da sua estratégia para desapropriar aquelas terras que seriam de Israel. Lemos também em Êxodo capítulo 34, verso 13. Aqui diz: pelo contrário, derrubem os altares deles, quebrem as suas colunas e cortem os postes da deusa Azerá. Quando Israel se apropriasse da terra de Canaã, o que eles deveriam fazer? Derrubem os altares deles, quebrem as suas colunas e cortem os postes da deusa Azerá. E lemos também em Deuteronômio capítulo 7 e o verso 5. Aqui diz: mas o que vocês devem fazer é derrubar os altares dessas nações, quebrar as suas colunas sagradas, cortar os postes da deusa Azerá e queimar as suas imagens de escultura. Deus não queria que o povo de Israel se prostituísse com a religião pagã, os ídolos, e eles deveriam destruir tudo, até mesmo queimar os bosques onde estas nações pagãs adoravam os seus deuses. O propósito original de Deus para os cananeus não era aniquilá-los, mas, em vez disso, desapropriá-los do território. Quando examinamos as passagens que descrevem a maneira como Israel teve que se envolver nas batalhas da conquista, vemos que elas utilizam termos que descrevem a desapropriação, a expulsão, a dispersão dos habitantes da terra prometida. Por outro lado, os textos que ordenam que Israel deveria destruir alguma coisa se referem especialmente a objetos inanimados, como artigos de adoração pagã e objetos dedicados à destruição. Evidentemente, os locais de adoração pagã e os altares constituíam os principais centros da religião cananita. A Guerra Santa se dirigia principalmente à cultura. A Guerra Santa se dirigia à sociedade corrupta de Canaã. Para evitar a contaminação, Israel teve que destruir todos os elementos que estavam propagando a corrupção. No entanto, todos os habitantes de Canaã e aqueles que individualmente reconheceram a soberania de Deus, antes ou mesmo durante a conquista de Canaã, puderam ser salvos por meio da imigração. A única parte da população cananeia condenada à destruição consistia naqueles que se retiraram para as cidades fortificadas e continuaram a se rebelar de maneira obstinada contra o plano de Deus para os israelitas e endureceram o coração. Quando analisamos os textos da Bíblia relacionados à conquista de Canaã, observamos que a intenção original que Deus tinha para conquistar Canaã era dispersar a população cananeia, expulsá-los dali, não matá-los. Entretanto, os cananeus, assim como o rei do Egito, endureceram o coração e se apegaram à cultura a tal ponto que eliminar a sua cultura significava que eles também deveriam ser eliminados, destruídos. Quais os elementos do seu caráter
e dos seus hábitos que precisam ser eliminados. Se você e eu desenvolvermos a mesma idolatria, adorando ídolos, praticando feitiçaria, bruxaria, necromancia, consultando os mortos, se nós, povo de Deus, começarmos a praticar a mesma idolatria dos pagãos, nós seremos destruídos assim como os pagãos naquele tempo foram destruídos. Deus não muda. Deus odeia o pecado. Seja na sua vida ou na vida de um outro ímpio, Deus odeia o pecado e ama o pecador arrependido e oferece graça, misericórdia e perdão. Aleluia por este Deus a quem nós adoramos. Aleluia.